Desde o Memorial Lincoln até o Portão de Brandeburgo, desde a Casa Branca até a arquitetura das cidades brasileiras, todas têm algo em comum: a arquitetura grega. Esse é o legado grego. A arquitetura grega é atemporal, e mesmo que não percebamos, está presente até hoje. Suas monumentais colunas, que estão em caríssimos cassinos em Las Vegas, ou belíssimas igrejas na Europa, o seu conceito estrutural de beleza presente no Portão de Brandemburgo, na Alemanha, ou no Memorial Lincoln, nos Estados Unidos, seu legado vem sobrevivendo e hoje está vivo na atualidade. Mas por que a arquitetura grega é tão conhecida e usada até nos dias de hoje? Bem, para respondermos essa pergunta, precisamos voltar a 4.000 anos para a região da Península Balcânica, onde povos indo-europeus se estabeleceram e deram início ao que se tornaria o Grande Império Grego. Por volta de 2000 a.C., os 4 principais povos fundadores da Grécia, aqueus, jônios, eólios e dórios, se instalaram na região que conhecemos como a Península Balcânica. Mas não é válido pensar que eles eram povos amigos, muito pelo contrário. Apesar das diferentes épocas de suas instalações, houve entre eles diversos conflitos ideológicos resultantes de diferentes culturas, religiões e políticas, o que causou a criação de 2 cidades-estados mais famosas que conhecemos hoje da Grécia: Esparta, fundado pelos dórios, e Atenas, pelos jônios. Essas 2 cidades são exemplos máximos da heterogeneidade da organização social que existia dentro de cada polis da antiga civilização grega. Esparta era situada na planície de Eurotas, na Lacônia, uma região na península do Peloponeso. Anteriormente, a região onde se formou o território espartano era de domínio dos povos dóricos. Logo, eles foram os ancestrais da população espartana. A principal característica de Esparta era a exaltação dos valores militares. Por isso, havia intenso treinamento físico dos jovens, a fim de prepará-los para as guerras. Até mesmo nas escolas, a educação espartana dedicava-se a uma pedagogia militarista, ou seja, o ensino da escrita estava voltado apenas para o necessário. O mais importante era a instrução de conhecimento para formar soldados valentes e fortes. Já Atenas foi o lar da democracia, sistema político que surgiu no século VI a.C. Ela é um dos locais mais estudados da Grécia, pela grande quantidade de escritos nela feitos durante o período clássico, uma demonstração de como a cidade era aberta à produção de conhecimento. Atenas surgiu ainda no período da civilização micênica, segundo milênio a.C., e a sua evolução fez dela um lugar importante na Grécia. O desenvolvimento de Atenas deu-se por um processo de concentração de renda, o que fez com que um grupo de privilegiados, os chamados eupátridas, detivessem da riqueza e controlassem a política da cidade. A cidade de Atenas era, portanto, um modelo de polis oligárquica. Os historiadores apontam que nessa fase, alguns debates a respeito do poder levaram transformações profundas na cidade. As reformas em Atenas começaram a ser feitas no final do século VII a.C. O primeiro legislador a fazê-las foi Drácon. Esse político ateniense impôs uma série de leis puníveis com a morte se alguém não as cumprisse. As leis de Drácon foram consideradas muito rígidas e depois de muito tempo, Solon foi que promoveu novas reformas. Por esses acontecimentos, Atenas se tornou o grande berço de vários movimentos culturais e artísticos. Uma das mais importantes e evidentes até hoje foi a sua arquitetura. Surgida a partir do século VIII a.C., a arquitetura grega é um dos maiores legados deixados pelas antigas civilizações. A união entre mitologia, arte e política formou a arquitetura que sobreviveu e chegou até os dias de hoje. Esses 3 pilares da antiga sociedade grega são facilmente reconhecidos e compreendidos nas obras arquitetônicas. No entanto, antes das grandes influências que constituem esse movimento artístico, é necessário também destacar as principais características que constituem essa arquitetura. Para isso, pode-se referir à arquitetura grega como uma arte de caráter público envolta no conceito de belo, com um teor estético, além de uma arte monumental presente em grandes construções.
Outro ponto seria a busca pela simetria e a perfeição, e, obviamente, a presença de monumentosas colunas, além de muitos outros conceitos. O grego era fascinado pela perfeição das formas que moldam o mundo natural. O perfeccionismo estava presente na vida dessa civilização, vistos que suas grandes construções eram sempre projetadas na base da matemática. Uma vez que os gregos foram os primeiros a usar os cálculos para determinar dimensões e outras características das edificações, os templos gregos assumiam uma forma irregular, mas, com o passar do tempo, uma forma retangular caracterizada pela presença da proporção áurea, uma constante real algébrica irracional denotada pela letra grega φ, em homenagem ao escultor e matemático Fídias, que teria utilizado para conceber o Partenon, e com o valor arredondado a 3 casas decimais, de 1,618 passou a ser majoritariamente utilizada. Indiscutivelmente, o maior legado de Atenas é sua democracia. Esta, por sua vez, era uma democracia embrionária que engatinhava para o que conhecemos hoje. Enfim, é importante ressaltar que para o mundo ocidental, o maior legado grego é sua política. Por isso, hoje é extremamente comum que vejamos a arquitetura grega aplicada principalmente em edifícios oficiais, como senados, tribunais, parlamentos e muitos outros. Mas toda essa grandiosa arquitetura grega, suas características e seus legados só foram possíveis graças à influência artística de 3 principais povos formadores da Grécia Antiga: os dóricos, os jônicos e os coríntios. No entanto, não foi da noite para o dia que essas influências surgiram e se moldaram à forma de arquitetura que conhecemos. Este processo durou alguns séculos, o que posteriormente puderam ser divididos em 3 períodos. O primeiro, o período arcaico, foi ele o marco inicial das construções arquitetônicas da Grécia Antiga. Foi um grande período de desenvolvimento artístico que durou entre os séculos 7 e 5 a.C. Ainda continha muita influência da arte egípcia, quando surgiu a primeira das grandes influências arquitetônicas, a Ordem Dórica. Sua denominação se refere ao povo dórico, que foi o primeiro a incorporar esse estilo arquitetônico. Caracteriza-se por sua sobriedade e simplicidade, assim como pela ideia de harmonia. Um povo que por volta de 1200 a.C. habitava em diversas regiões da Grécia, que aos poucos foram conquistando, nas regiões da Ática, Peloponeso e ao longo da ilha de Creta. Como os fundadores de Esparta eram um povo com características militares que invadiam e dominavam terras optando pela violência, foram eles os responsáveis pela destruição de muitas cidades e culturas micênicas, e instaurando uma nova cultura que influenciou na sua base artística. Mas quando falamos da Ordem Dórica, devemos deixar seus violentos atos de lado e focar na cultura artística desse povo. Por serem os primeiros, sua arquitetura era simples, porém essencial. O elemento característico do templo dórico é a coluna. Esta é formada por 3 estruturas, uma base, um fuste e um capitel. Num sentido mais estrito, a base é inexistente, uma vez que o fuste se sustenta diretamente no último degrau, que dá acesso ao recinto do templo. Eram basicamente colunas grossas na base, reverenciando as arcaicas construções de madeiras, além da rigidez espartana, compostas por blocos cilíndricos e pobres em decoração. Outro grande movimento arquitetônico a surgir neste período foi a Ordem Jônica. Posterior à Ordem Dórica, a Ordem Jônica surgiu a partir do século VI a.C., caracterizada por causar uma impressão de elegância e, ao mesmo tempo, fragilidade e riqueza decorativa. Os jônios chegaram no território grego por volta de 2000 a.C., habitando partes do Peloponeso e da Ática, alterando assim toda a estrutura estabelecida por outros povos. Com forte tradição militar, esse povo ocupou diversas regiões da Hélade, de uma maneira extremamente violenta. Dentro de uma sociedade bélica e hierárquica, os jônios foram responsáveis pela escravização de diversas pessoas que habitavam o local, sobretudo dos aqueus e dos eólios. Com a expansão da civilização jônica, diversas construções foram erguidas, desde templos, muralhas e palácios, marcando definitivamente sua presença no local.
Como a anterior, a ordem jônica também é lembrada por suas colunas, assim como a arquitetura grega em geral. As colunas jônicas são formadas através da influência dos dórios, persas e outros povos mesopotâmicos. São elas colunas finas e afuniladas, mais altas que as dóricas e esculpidas de cima para baixo. Sua base se parece com uma pilha de anéis, e o capitel no topo da coluna parece ser um pergaminho gigante em forma de espiral. Dentro da ordem jônica existia uma variante no desenho das colunas, chamado cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem a jovens da região da Cária, que foram escravizados como parte de um acordo feito com os persas. O templo de Erecton, de estilo jônico, apresenta uma tribuna anexa sustentada por cariátides. Foi o período clássico que marcou o auge da arquitetura e da arte em geral na Grécia Antiga, durante os séculos V e IV a.C. Foi nesse período que a última das principais influências arquitetônicas da Grécia surgiu, de uma origem que remonta ao século V a.C. Iniciava a Ordem Coríntia, uma das mais utilizadas e se destaca pela beleza, principalmente de seu capitel. Bom, Corinto era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia. Além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica, ele desempenhava um papel importante no trabalho missionário do apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses, e hoje é a segunda maior cidade do Peloponeso, com vários locais de interesse para os peregrinos e turistas. As colunas coríntias são uma evolução das já conhecidas colunas jônicas, quando falado sobre sua ornamentação. No entanto, a característica mais marcante dessas colunas é sua decoração, principalmente do capitel, já que era muito melhor elaborado. Os capitéis tinham a forma básica de um sino invertido, adornado por folhas e brotos de acanto, uma planta da região. Outra diferença, embora não tão marcante, era a altura das colunas, que correspondia a 11 vezes o próprio diâmetro, enquanto que as jônicas tinham a altura de 9 vezes o próprio diâmetro. Período helenístico foi o período de maior influência da Grécia Antiga, no qual houve uma vasta difusão da cultura grega, uma vez que os gregos estavam sob o controle de todo o Império Macedônico, onde, após a derrota para o Império Macedônico em 338 a.C., assumiu o trono Alexandre Magno, que durante 10 anos de seu reinado conquistou extensas regiões, formando o maior império até então conhecido. Seu império se expandiu pelo Egito, Mesopotâmia, Síria, Pérsia e Índia. Após adotar o grego como língua oficial, Alexandre Magno deixava viva a cultura grega, e não só isso, a fez se espalhar por muitos cantos de seu império, que favoreceu e muito as transformações no campo das artes. A civilização helenística foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente grega, persa e egípcia. A grande obra de Alexandre Magno no plano cultural sobreviveu ao esfacelamento de seu império territorial. O movimento expansionista promovido por Alexandre foi responsável pela difusão da cultura grega pelo Oriente, fundando cidades que várias vezes eram batizadas com o nome de Alexandria, que se tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura grega pelo Oriente. Nesse contexto, elementos gregos acabaram se fundindo com as culturas locais. Esse processo foi chamado de helenismo, e a cultura grega mesclada a elementos orientais deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos, helenos. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam em perfeição a natureza e o movimento dos corpos. O exemplo é a escultura de mármore, Laconte e seus filhos. No Oriente Médio, os principais centros de cultura helenística foram a Alexandria, no Egito, Pérgamo, na Ásia Menor, e a ilha de Rhodes, no Mar Egeu, com seus grandes palácios de mármore, ruas amplas, escolas, bibliotecas, teatros, academias, museus e até um instituto de pesquisa. Sua arquitetura impressiona pela riqueza e pelo porte, como o Altar de Zeus em Pérgamo, que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim. Quando pensamos sobre a arquitetura grega, a primeira coisa a vir em nossas mentes são os grandes templos e estátuas que hoje conhecemos apenas por suas ruínas. E sim, são eles os maiores exemplos e objetos de estudo da arquitetura grega.
Entre os diversos templos da Grécia Antiga, o que mais se destaca é o Partenon, localizado na grande Acrópole de Atenas. O Partenon é um dos mais conhecidos edifícios de todo o mundo da Antiguidade Clássica, além de ser um grande e duradouro símbolo da civilização da Grécia Antiga. Construído e decorado entre os anos de 447 e 432 a.C., o Partenon foi por alguns séculos um templo dedicado ao culto a Atena, sendo um dos maiores símbolos da mitologia e arquitetura da Grécia Antiga. Embora seja localizado na Acrópole, o prédio não é um templo tradicional, visto isso pela sua importância e suas dimensões. A ideia de sua construção é constantemente atribuída a Péricles, que iniciou uma série de obras públicas, incluindo o Paternum, após a cidade de Atenas sofrer um ataque das tropas persas. Para a realização de tal obra, como Paternum, Péricles contratou o escultor Fídias para liderar uma equipe de arquitetos e artistas, tais como Iquitinos e Calícrates, que se basearam na arquitetura dórica para a realização do projeto, com a utilização de colunas caneladas de moldes redondos com uma placa quadrada em cima, características dóricas. Com aproximadamente 70 metros de comprimento e 30 metros de largura, o Partenon estava rodeado pelas características colunas dóricas em todo o seu perímetro. Eram ao todo 8 nas fachadas principais e 17. Mas a arquitetura não era a única característica do Partenon. Assim como diversas outras construções da Grécia Antiga, o Partenon era rodeado de pinturas e esculturas que representavam rituais e cenas mitológicas. No friso, por exemplo, se representava a procissão das Panateias, festival religioso mais importante que acontecia em Atenas. Ao longo dos 4 lados do edifício acontecia a representação, incluindo mais de 300 figuras humanas, deuses e bestas. Entre as diversas cenas mitológicas do Partenon, podia-se observar o nascimento de Atenas e suas grandes batalhas com outros deuses. O Partenon é tão adorado também por ser considerado uma obra de grande pureza e perfeição. As belas proporções da estrutura derivam da razão 9/4, o ideal matemático que encampa as relações do comprimento com a largura e o espaço entre as colunas, com base em seus diâmetros, além das especulações de conter a famosa proporção áurea ao longo de toda a sua construção. Construído no momento em que Atenas, a principal das polis gregas, experimentava seu momento de maior destaque, a imagem do Partenon é frequentemente utilizada como símbolo definitivo da cultura clássica da Grécia, base de toda a sociedade ocidental. No entanto, o Partenon não era um templo dedicado apenas à sua beleza exterior. O interior do templo podia ser tão surpreendente quanto o exterior. A câmara interna do Partenon abrigava uma enorme estátua de Atena, uma das maiores obras-primas do escultor Fídias. Feita de cris elefantina, uma mistura de ouro e marfim, a estátua teve um custo tão alto quanto o próprio templo, tendo a justificativa de ser um grande reserva de ouro. Mas além desta estátua, a câmara ainda continuou como uma piscina, com o objetivo de controlar a umidade da sala, ajudando a preservar o marfim da estátua. Não se pode falar de um templo como o Partenon sem destacar a grande Acrópole de Atenas. Esta, que era um complexo arquitetônico que por 1000 anos serviu como uma fortificação militar, um centro político e um santuário religioso na cidade de Atenas. Após as invasões a Atenas feitas pelo grande exército persa liderado por Xerxes, Péricles decidiu transformar o que era antes uma grande rocha em um monumento à grandeza política, militar e cultural de Atenas, no período que ficou conhecido como a Era de Ouro de Atenas. Quanto à arquitetura da Acrópole, podiam ser encontrados diversos estilos arquitetônicos trabalhando em conjunto. Além de estilos arquitetônicos tipicamente gregos, o dórico e o jônico, a Acrópole teve influência das artes egípcias, persa e fenícia, tendo em sua maioria sido implementadas durante o século V a.C., durante o grande reinado de Péricles. Durante a construção de todo o projeto da Acrópole, foram gastos milhões de dracmas, uma moeda da época, fazendo o projeto ser considerado recentemente pela Unesco como
a expressão suprema da adaptação da arquitetura a um lugar natural. Apenas no Partenon foram gastos cerca de 469 talentos, cerca de 3 milhões de dracmas e o equivalente a aproximadamente 12 toneladas de prata. Para justificar estes imensos custos, Péricles citou a necessidade de imortalizar a grandeza de Atenas, mas também destacou os empregos que o projeto criaria para centenas de pedreiros, carpinteiros, metalúrgicos, pintores e trabalhadores sem qualificação, todos gratos pela oportunidade de ganhar mais dinheiro. Outra memorável construção da Acrópole, que não pode ser esquecida, é o Templo de Atenas Nice. O menor, mas não menos importante monumento da Acrópole de Atenas era o Templo de Atena-Nis, que era dedicado à deusa da vitória. Além disso, esse também é a mais antiga construção do complexo, feita de acordo com o estilo jônico. Este memorável templo dedicado a Atena foi construído sobre o que restava das antigas fortificações da era micênica. E por também ser o mais antigo, pode-se constatar que já ocorriam no tempo diversos rituais e cultos desde o século 6 a.C. A área onde esse templo foi construído oferece uma bela vista para o litoral sul da Ática, bem como para os portos de Pireu e Faleiro. Essa característica notável, bem como a proximidade das ruínas micênicas, sustentava suposições mitológicas. Um exemplo é que Egeu, o nono rei da antiga dinastia ateniense, observava o mar a partir daqui, enquanto esperava o seu filho Teseu voltar são e salvo de Creta. Por mais que sejam os grandes templos os primeiros a pensarmos quando falamos de arquitetura da Grécia Antiga, não era apenas neles que ela estava contida. A arquitetura também se encontrava nas chamadas oikos, ou seja, nas casas das famílias gregas. As casas gregas eram construídas com uma fundação feita de pedra, e as paredes de tijolos crus e madeira. Os pisos eram feitos de terra batida, com exceção do andron, que contava com azulejos e a cobertura era feita de telhas. A casa em si era constituída de acomodações familiares, incluindo quartos, despensa, uma cozinha e uma sala de estar. Era aquecidos com braseiros de carvão e também ajudava a iluminar os cômodos adjacentes. Já os móveis eram muito mais simples, contando com sofás, cadeiras, bancos dobráveis, mesas, cobertas e almofadas. Evidências arqueológicas também sugerem que muitas outras ferramentas e objetos eram guardados em casa, incluindo vasos, peneiras, caldeirões e bacias. Conhecer a arquitetura em seus diversos períodos é muito importante. Na verdade, se capacitar em qualquer área de sua profissão é fundamental. Ao longo de vários séculos foram estabelecidos valores na civilização grega, que produziram enorme influência no mundo ocidental. É quase impossível enumerar quantas vezes a filosofia, a arte, a arquitetura e a política gregas foram fundamentalmente revistas para compreender o mundo que nos cerca, interpretá-lo e modificá-lo. As construções ou seus indícios encontrados mostram um largo desenvolvimento das cidades e a existência de um princípio estético nos espaços e suas proporções. As construções gregas continentais e ocidentais possuem formas e detalhes inigualáveis em relação ao que já havia sido construído anteriormente. Assim, fica fácil distinguir o porquê das grandes construções atuais possuírem uma grande influência da arquitetura grega. Ela é única e atemporal, sempre mantendo seu legado através das gerações.